Eu sinceramente não sei por que não tem muitos vídeos na internet sobre isso. É uma das habilidades principais, um dos conhecimentos principais que uma pessoa deve ter, que talvez deva até ser ensinado na escola. E eu não sei o porquê exatamente isso não é feito, mas a gente vai poder fazer isso agora, porque hoje eu quero falar sobre uma coisa que muita gente gosta, que é descansar, mas pouca gente está sabendo fazer isso de maneira correta. Talvez você se sente cansado, sobrecarregado, desgastado, desmotivado. Talvez isso não seja preguiça, algum outro transtorno, ou déficit de caráter, ou qualquer outra coisa. Talvez isso seja você não sabendo descansar. Porque existem maneiras diferentes para cada pessoa de exercer o descanso. E eu quero falar sobre isso hoje. Muito bem, meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, mestre em psicologia de educação, pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental, sou coordenador do curso de pós-graduação no Instituto 5S Brasil, e uma das coisas que a gente aprende lá, uma das coisas que nós acabamos trabalhando em sessão, é justamente os tipos de descanso. Qual é o tipo de descanso mais efetivo e mais funcional de acordo com cada pessoa, e qual é o melhor tipo de descanso para você. Mas assim, por que nós descansamos? O primeiro descanso é dormir, né? Todos os animais dormem, por incrível que pareça, inclusive o único mamífero que dorme diferente é o golfinho, ele dorme uma parte do cérebro de cada vez. Ninguém sabe dizer ainda por que disso, mas também ninguém sabe dizer o porquê exatamente nós dormimos. Se você parar para pensar, e não é sobre sono esse vídeo, tá? Mas se você parar para pensar, o comportamento de dormir, ele não consegue ser explicado evolutivamente, porque você fica inconsciente, à mercê de predadores, durante pelo menos aí, digamos que 1/3 da sua vida, e ainda assim esse comportamento foi selecionado na evolução da nossa espécie. Então assim, primeiro descanso é dormir. Higiene do sono, protocolos para melhoria de sono. Sobre sono a gente pode até falar em outro vídeo. Caso for esse o caso, deixa aqui no comentário para a gente falar mais sobre isso, porque eu sei que está com muita gente aí com dificuldade de dormir. Mas eu não estou falando somente do descanso de dormir. Eu estou falando do descanso que até mesmo tem um filósofo recente, né, muito proeminente, se eu não me engano, sul-coreano, que escreveu, o nome dele é difícil, não vou arriscar pronunciar aqui, mas ele escreveu um livreto muito difícil de ler, que é A Sociedade do Cansaço. Ele traz a ideia de que cada época, cada geração traz consigo uma emoção proeminente. Se a gente vê os escritos, por exemplo, de Freud, lá em 1920, nós temos muito a culpa, muito proeminente nas pessoas que ele atende. Depois nós tivemos um tempo onde tivemos a ansiedade, né, recente. Tivemos um tempo onde a depressão era muito falado. E hoje, se você encontrar qualquer pessoa de meia idade, vai dizer, puxa, tô cansado, nossa, que cansaço e tudo mais. E aí ele escreveu A Sociedade do Cansaço, que é quase um manifesto dizendo e pontuando de que a nossa sociedade, sim, está padecendo do cansaço. Sim, muito parte, né, ele até traz essa crítica social, muito parte dessa sociedade da produtividade, né, essa cultura do desenvolvimento, essa cultura da performance que nos pressiona a todo momento a fazermos, sermos 1% melhor cada dia, e isso chega uma hora que estafa. 1% a cada dia, em menos de um mês você já está em 200%, e não existe 200% de um ser humano, certo? A ideia aqui é como razoavelmente podemos pensar dentro dessa sociedade que estamos vivendo, né, a sociedade do cansaço, como podemos pensar em descanso? E aí ele traz a grande provocação, que na verdade o que você precisa aprender, o que nós precisamos aprender é a descansar. Então, como descansar? Porque até mesmo em vários transtornos de humor, até mesmo transtornos de ansiedade, burnout, isso aparece muito, a incapacidade de se recarregar. Então é como se nós tivéssemos uma bateria viciada, sabe? Que quando, ao dormirmos, nós acordamos então não 100% carregado. Na verdade a gente dormiu tanto,
mas a gente já acorda cansado. Isso também é comum em transtornos do humor, sim, mas muito comum em burnout. Porque a gente vai produzindo, vai encontrando cada vez menos prazer em atividades sociais, tem metas inalcançáveis ou às vezes nem tem metas, né? A meta pela meta. A gente falou muito sobre propósito e motivação no vídeo anterior, que é o vídeo que eu falo especificamente sobre propósito, o propósito desse canal, o porquê que eu estou aqui, como você pode me ajudar estando aqui. Mas na verdade você pode deixar o like também nesse vídeo, que também ajuda. Mas então, Sérgio, como descansar? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Por quê? Hoje nós estamos com excessos de tela. Já é isso, né, cada pessoa que você encontrar, a gente vai perceber sobre isso. Só que a tela, você vai ver que não é de tudo ruim. Acontece que, para algumas pessoas, esse tipo de descanso ele vai ser positivo. Para outras pessoas, não. E como que eu sei qual é o meu tipo de descanso ideal? Eu criei aqui uma ideia que pode te ajudar. Note você, pega de repente um caderno, ou faça mentalmente, pode ser, mas vai precisar de um pouco de raciocínio, eu vou precisar mesmo da sua atenção aqui. Crie um gráfico, né, onde nós temos o eixo Y e o eixo X. E aí, nesse eixo, nós temos aqui, digamos que no eixo Y, nós temos o indoor e o outdoor, basicamente. Indoor, né, são atividades o quê? Dentro, atividades fechadas. Nós vivemos hoje em cápsula. Aliás, exposição solar hoje é um grande desafio. Exposição solar é um dos principais fatores que auxiliam no sono, que é um tipo de descanso. Hoje a gente vive em cápsulas, né? A gente dorme no quarto com ar-condicionado, entra no carro com ar-condicionado, vai trabalhar no ar-condicionado e poucas vezes a gente vê o sol, por exemplo. Às vezes a gente sai de manhã, ainda tá noite, volta para casa, já tá noite. São assim as intempéries da sociedade moderna. E esse é o jogo. Don't hate the player, hate the game. Então assim, não odie o jogador, odie o jogo, né? E como jogar dentro desse jogo, dentro dessas questões que vêm aparecendo? Separe então, se a sua atividade, o seu trabalho, aliás, eu gosto da palavra, nem gosto tanto da palavra trabalho, eu gosto da palavra negócio, porque aqui para nós cabe. O que é negócio? Né? Do latim é quando eu nego o ócio. Então, quando eu nego o ócio, né, eu estou virando as costas para o ócio, eu estou negociando, eu estou fazendo negócio. E aí então, o que é esse descanso, esse ócio? Muitos vão até dizer do ócio criativo, a importância do ócio, e tem a ver um pouco com isso. Mas o ócio, muitas vezes, é relacionado com o quê? Ficar sem fazer nada. O nome disso é talvez meditação, talvez só descanso, é outra coisa. Mas eu quero que aqui com você desenvolver um raciocínio do que é o descanso ideal para você. Voltando aqui ao nosso gráfico, nós temos uma linha onde nós temos o indoor e o outdoor. E aí só você vai saber se a sua atividade, o seu trabalho, a sua principal ocupação, acho que vem aqui a palavra, né, ocupar, qual a sua principal ocupação? Ela é mais fechada ou ela é mais aberta? Ou ela é mista? E aí você vai colocar o seu gráfico aqui, tá? Ela é mais fechada no escritório, ela é mais aberta, de repente você trabalha fazendo entregas, ou de repente você trabalha fazendo visitas, ou você trabalha dirigindo, ou você trabalha... Né? Ela é mais... Então, dirigindo, por exemplo, seria semi-aberto, né? Não seria totalmente aberto, mas também não é 100% fechado. Você vai colocar aqui nesse gráfico, se é totalmente fechado, basicamente escritório, a gente acaba atendendo muito pessoal do mercado financeiro, né? São atividades assim muito estritas, atividades de office, né? Mesmo quando você está em home office, você está ali fechado, certo? Então aqui a gente tem esse índice. Espero que você saiba aí, já tenha colocado se é totalmente fechado, totalmente aberto, nessa escala assim. No outro ângulo, você vai colocar, no outro eixo desse gráfico que a gente está fazendo aqui, você vai colocar qual é o seu tipo de atividade, se ela é mais ativa ou se ela é mais passiva.
né? Ou seja, às vezes eu trabalho indoor, ou seja, estou aqui embaixo, mas eu trabalho ativamente. Por exemplo, um gerente de fábrica que precisa percorrer os setores, de repente até mesmo alguém que está na produção. Eu trabalho ativamente, né, ali na produção de uma fábrica, mas eu estou trabalhando indoor. Então eu estou ativo aqui, né? Estou ativo indoor, então eu estou desse lado aqui do ângulo. Ou de repente, eu estou muito ativo outdoor, então eu trabalho de repente com entregas, como eu comentei, né? Eu estou outdoor, eu estou muito ativo. Então você vai ter nesse momento qual é a tipificação do seu negócio. Quando você nega o ócio, ou seja, quando você está se ocupando, ou seja, tomando espaço, o que você está fazendo. Agora, como que nós vamos saber qual é o descanso ideal para você? Você vai inverter esse gráfico. Esse é o raciocínio aqui. Você então, se você trabalha mais ativo indoor, o descanso ideal para você é passivo outdoor. Ou seja, uma rede, você sentar numa piscina, numa praia, ou seja, você vai estar passivo outdoor. Se você, veja, do outro lado do gráfico, por isso a gente vai inverter. Se você é um trabalhador passivo indoor, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, pessoas de escritório, administrativo, ou mesmo médicos, né, que trabalham muito nessa parte fechada, a não sei que você seja, por exemplo, um médico socorrista, que vai trabalhar misto, mais ativo, mas você é ali um clínico, você vai então estar trabalhando indoor, passivo. O descanso ideal para você, ele vai ser outdoor, ativo. Então note que aí sim, nadar numa piscina, numa praia, caminhar num parque, fazer caminhada, vai ser o seu descanso ideal. Muita gente erra nisso, inclusive na hora de escolher as suas atividades físicas. Veja, se eu trabalho indoor, ativo e eu vou para uma academia, ainda assim um exercício, não deixe a sua academia, isso é muito bom, fazer exercício é bom, mas você está ali sobrecarregando a mesma função, você está fazendo exercício, só que indoor também, a academia ela não vai ser 100% para você. Você vai ter que criar alguns espaços, de repente uma caminhada, até tem agora esses crossfit ou box, né, que tem esse misto, né, de bootcamp com corrida na rua. Você vai ter que ter algumas atividades outdoor. E qual que é o grande erro aqui? Muita gente, e até deixei para o final, porque agora vamos falar das telas em si. Muitas vezes as pessoas trabalham indoor, passivo, com telas. E aí na hora de descansar, elas procuram atividades indoor, passivas, com telas. E o que está acontecendo aqui? Você pode até ter, eu ainda não sei se televisão, tela, é um hobby ou uma ausência de hobby. Para mim, isso não está fechado muito bem, de verdade. Mas essa sobreposição, inclusive a sobreposição de funções cognitivas. Veja, se você trabalha vendo gráficos, ou se você trabalha fazendo atendimentos online, se você trabalha usando telas indoor e passivo, quando você leva isso para o seu descanso, por exemplo, aí um Netflix da vida, você está de repente se divertindo, mas você não está descansando, porque as mesmas funções cognitivas, atenção, visão, foco, audição, as mesmas funções neurocognitivas que você está usando para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua ocupação, você está tentando usar isso para descansar. Só que você está desgastando as mesmas funções. É como se você só treinasse perna. O que eu estou dizendo aqui? Equilibre, né? Não equilibre no sentido neutro, mas coloque outros pontos. Então, se você trabalha dessa maneira, o descanso de alguém, por exemplo, do lixeiro, né? A pessoa que trabalha, não sei se usa esse termo ainda, a pessoa que trabalha então recolhendo lixo, ela trabalha outdoor ativo. Para ela, o descanso vai ser Netflix. Agora, se não é o seu caso, desse outdoor ativo, o descanso ele não pode ser indoor passivo. Entende qual é o raciocínio por trás disso? Se você erra nisso, você vai se permanecer cansado. Note, uma dica bônus, talvez, mesmo acertando isso, a ausência de motivação,
o motivo para a ação seja uma questão de propósito, tá? Mas no geral, como descansar necessita seguir esse raciocínio. O descanso que é para você não é para todo mundo. E muitas vezes você está tentando descansar em algo que está te sobrecarregando. E aí você não vai descansar nunca. E aí você vai sempre se manter e permanecer cansado. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu raciocínio. Você trabalha assim e decidiu então descansar desse jeito. E eu quero te ajudar então, aqui por meio dos comentários, a como desenvolver o raciocínio para o seu descanso. Quem erra nisso, quem erra em descansar, errou em todo o resto. Porque assim, grande maioria pensa assim, como eu vou produzir mais? Qual é o oposto de atenção? Qual é o oposto de produtividade? É descanso. Então, o que você está me dizendo é, o que é mais importante? É seguir viagem, ou seja, se manter em trabalho, indo para o seu objetivo, ou é abastecer o carro? Se você se manter em viagem, se manter em viagem, se manter em viagem, ou seja, nunca parar para abastecer, para trocar o óleo, para restartar essa máquina, é como no computador, né? Quando as coisas estão muito assim, a gente reinicia. Justamente o quê? Para os processos voltarem ao comum. E esse, não gosto muito da palavra equilíbrio, mas essa alternância entre as funções cognitivas e entre as funções de cada comportamento, né? A função do comportamento é um termo técnico para o objetivo de se manter nesse comportamento e qual é o raciocínio por trás dele. Eu espero muito ter te ajudado com essa dica rápida e esse é o propósito desse canal, né? Não consigo atender todo mundo e o meu propósito é, através da psicologia, ajudar, né, auxiliar a maior quantidade de pessoas possíveis. E eu já percebi que na clínica ali, nós somos em mais de 3 mil aqui no canal, espero chegar aí mais de 10 mil de repente, mas ali 10, 20, 30 pessoas que assistem esse vídeo, ou você compartilhando com outras pessoas, já é muito mais do que eu consigo fazer ali na clínica no 1 a 1. Essa semana, por exemplo, eu não consigo mais atender ninguém. Então o que eu faço? Eu tiro um tempo aqui porque eu entendo que essas contribuições podem atingir mais pessoas. E eu espero contar com a sua ajuda para isso. Por quê? Deixando o seu like, se inscrevendo no canal, você vai ter vídeos mais como esse. Você está dizendo para o YouTube também que você se interessa por esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo do autocuidado. Note que eu estou aqui trazendo relatos empíricos, né, de experiências, e não estou aqui colocando um monte de regras, algo impraticável, algo, sabe, aquela rotina perfeita que muitas vezes é na verdade uma procrastinação disfarçada, nada irreal ou impraticável, mas sim dicas práticas da psicologia para o seu dia a dia ou mesmo para o manejo aí do seu cliente, paciente, as pessoas que você alcança. Se você busca atendimento psicológico, nós temos os profissionais no Instituto. Se você é psicólogo, você pode fazer a nossa formação ou a nossa pós-graduação e fazer parte de integrar então o nosso quadro então de profissionais do Instituto que atendem ali junto conosco, tá certo? Vai ser um grande prazer caminhar contigo, seja por aqui no YouTube, seja aqui com os profissionais da clínica, seja em psicoterapia comigo, ou seja através das formações, os grupos de supervisão. Existem várias conexões aí possíveis para nós. Espero que você tenha um bom descanso e use a sua inteligência, o seu raciocínio para isso. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Converse com seu médico, terapeuta, psicólogo sobre as técnicas e tecnologias utilizadas por ele, tá bom? E a gente se vê. Até já!